Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje a gente está falando de um assunto bem bacana que eu não conhecia a fundo e a gente está aqui tentando descobrir um pouquinho, que é o Família Acolhedora, né? O que significa isso? E é um projeto, né? um serviço do governo federal para os municípios. Então, se você não tem aí no seu município, corre atrás, né? Porque a gente às vezes tem que pedir isso daí, né? Eu acho que é bacana, porque é um momento que é um período que você tira a criança que está sofrendo algum tipo de abuso, né? Algum problema familiar, tira por um tempo e o objetivo, se eu não estiver enganada, né? É que ela volte ao convívio familiar, com essa família tratada pelos psicólogos e tudo mais, não é? O objetivo, eu acho que não é tirar a criança, mas pelo contrário, devolver para um lar. Exato. O objetivo é uma medida de proteção dessa criança. Proteção da criança. Então, só é retirado por essa medida protetiva, mas o objetivo do serviço é que a criança volte para a sua casa. Essa criança tem família. Certo, né? Tá. E eu queria perguntar para a Denise é a família acolhedora. Então, a Denise, como é que foi esse despertar, essa vontade? Você contou um pouquinho para a gente no comecinho aí no primeiro bloco, mas eu queria que você falasse como é que foi isso, que você percebeu que você queria trabalhar com criança, né? E aí você soube do projeto desse serviço, é isso? Isso, sempre gostei de criança, sempre adorei criança, né? Então, mas sou solteira e não tive filhos. Certo. Então, acho que veio daí, essa vontade de... E, assim, eu me senti até meio egoísta por não fazer algo pelo próximo. Assim, uma coisa mais efetiva mesmo, né? Certo. E foi aí que surgiu a vontade de cuidar de alguém. E aí você foi apresentada a esse serviço. Como é que você soube desse serviço? Eu trabalhei como assistente social na Santa Casa de Valinhos. E era muito triste quando tinha uma criança que a mãe não queria ou não podia ficar com essa criança. E eu, como assistente social, teria que entregar essa criança para uma instituição. Então, era muito triste, né? Porque vinha o pedido do juiz e eu fazia essa entrega. Então, aquilo lá me deixava muito nervosa, muito triste. Eu lembro de um caso de uma criança com lábio leporino e eu ficava, essa criança não vai ser adotada, o que vai ser dessa criança? E você não saber para onde foi, é triste demais, né? E eu cheguei a falar com o senhor Anélio da Casa da Criança. Certo. Tem que ter alguma coisa aí. Ele falou, nós já tivemos um projeto, não deu certo, mas nós estamos tentando de novo. Até o dia que ele me avisou. Saiu o projeto. Pode ir lá fazer sua inscrição. Aí eu fui. E você foi a primeira? E não foi a primeira Não, a primeira a se inscrever, não. A primeira a se inscrever. Ah, sim. Isso. Tá, bacana. Aí, quando foi em 2015, dezembro, essa época aqui, chegando o Natal, aquela loucura, aí eu fiquei com 2 irmãos, menino e o menino. 2 de uma vez. Tá. Aí Tem vem essa a parte que possibilidade hoje até eu acho engraçado, né? Mas porque uma casa de uma pessoa só, solteira, toda arrumadinha, toda... Aí chegam 2 crianças. Que idade? Ela tinha 5 e ela ia fazer 5 e ele ia fazer 3. Nossa. São 2 irmãos. E mudou todo o ritmo. Mudou tudo, porque é o que eu falo, fui no mercado comprar porcariada, bolacha, Danone, miojo, fui comprar esse tipo de coisa, porque na minha casa não tinha, né? As crianças vieram com a roupa do corpo, porque do jeito que o juiz pegou. Então, minha vizinha foi para o shopping comprar uma roupinha para cada um. O condomínio inteiro se sensibilizou, se mobilizou e foi lindo, foi lindo. E aí, o menino, era um casalzinho, né? O menino veio, ele era atendido na APAE, então ele tinha uma deficiência intelectual
e também física. Então, essa menina foi para outra família para eu poder dar a atenção que o menino precisava. Certo. Né? Então, foi muito trabalho. Um dia era psicólogo, um dia era fono, outro dia era terapeuta. Todo dia tinha alguma coisa para fazer por ele. Mas foi para a escolinha, mesmo tendo essa deficiência, foi para uma escolinha normal, foi super bem atendido. E hoje, né, Marta? Hoje é uma criança super saudável, foi embora. Eu fiquei 1 ano e 2 meses com ele. Não tinha essa deficiência que aparentava? Não tinha. Foi ou se tivesse alguma coisa de leve, você foi tratando? Pois é. Na época, ele era atendido na APAE. Entendi. Mas não tinha nada. Realmente foi... Então, aí você recebeu esse menino. Deixa eu só perguntar uma coisa, Claro. que eu fiquei curioso aqui, queria perguntar para a Silvana, daqui a pouco a gente já volta para... Porque ela falou de psicólogo, terapeuta, e uma série e comida, e roupinha e tudo, e ela paga, a família acolhedora precisa ter o dinheiro para pagar esse tipo de suporte também, ou recebe alguma ajuda? Recebe uma ajuda de custo, né? Mas, assim, em termos do que gasta uma criança, é uma ajuda até que pequena, mas então, recebe essa ajuda. Quando vocês vão visitar a família, vocês analisam esse aspecto também de Não, de situação financeira. A família ela precisa estar empregada, ter um vínculo de emprego, né? Tá. Um vínculo trabalhista. Mas não é necessário, por exemplo, precisa ganhar tanto, não. Ela precisa realmente querer. Então, o que precisa ter mesmo é amor e disposição. Né? Amor e disposição. Tá bom. Voltando para a Denise. Então. Ele foi atendido pela rede, tá? Então, foi na rede municipal todo esse atendimento dele. Ah, tá bom. Então, não teve custo. Não teve custo. Tá. O custo era de levar e trazer, só isso. Mas então, essa criança ficou comigo 1 ano e 2 meses e foi embora. Aí foi para a tia. A tia, como a gente estava falando no primeiro bloco, a tia é a família extensa. Então, ela faz parte da família, é uma pessoa que se dispõe a acolher essa criança. E aí, como ela não teve condição de voltar para os pais, é a família inicial, você falou? Família de origem. Família de origem, como a criança não teve condição de voltar para essa família de origem, a tia acolheu essa criança. E hoje ele está com a Maria Marta, é isso? Isso. E põe o microfone. Isso. Como é que foi essa acolhida? O que você sentiu? Ai, nossa, foi assim, foi bênção, né? Transformou tudo, né? Porque lá em casa eu sou a única que trabalho fora, eu que sustento a casa. Certo. Meu esposo tem problema, é doente, não tem benefício nenhum. A gente tentou, não conseguimos, né? Então, mas Deus está ajudando, está dando o suporte ali, a gente está conseguindo, né, levar. E o Davi está sendo criado como deve, né? Meio da família, todo mundo adora ele, né? Meus filhos, meus netos. Ah, gracinha. Né? Agora ele está com quantos anos? Ele está com 6 anos agora. Vai fazer 7 aninhos o ano que vem. E ele te chama de mãe? Chama de mãe, não aceita que ninguém fala, é sua avó, é sua tia. Acho que por causa dos cabelinhos brancos, é sua avó. Ele, não é minha avó, não é minha mãe. Ah, que belezinha. Ele não aceita. Não. Então, um assumiu o outro ali. Né? Você o assumiu como filho e ele te assumiu como mãe, tá tudo certo. Mãe, tá tudo certo. Ai, que graça. Muito carinhoso ele é, né? E é troca de carinho. Troca, né? Ai, que delícia, hein? Troca, Recebe né, muito amor, né? Não, e aí eu queria colocar uma coisa que eu achei muito interessante, porque tem família extensa que depois não quer o relacionamento com a família acolhedora, é isso? Tem a família... Ela pode escolher, por exemplo, ali é quebrar o vínculo daquela família acolhedora. A família ela pode sim, ela escolhe se ela quer ter contato com a família acolhedora ou não.
é uma escolha da família. Quando a criança volta para ela, tanto a família de origem quanto a família de extensa ou a substituta, né, que é no caso de adoção. Elas podem não querer o contato da família acolhedora. Porque eu acho, na minha opinião, é uma tristeza muito grande para a criança sair da família acolhedora, ir para a família extensa, por mais que ela seja bem acolhida, mas quebrar todo esse vínculo. E com a Denise não foi assim. A Maria Marta aceitou a Denise, não foi isso? Como é que foi isso? Somos grandes amigas agora. Ah, que bacana. Vocês não se conheciam? Não. Olha, ou já? Assim, não... Quando eu conheci a Marta, foi uma situação bem estranha. Ele estava sendo atendido na PAI, né? Como eu falei. E eu estava tirando a fralda dele. Ele estava com estava com 3 aninhos e pouco, eu estava tirando a fralda. E no meio da consulta com a psicóloga, tia, quero ir no banheiro. Ele não sabia nem falar. E eu corri com ele, primeiro banheiro que tinha lá, eu entrei. E não vi que era banheiro de funcionários. Ah, tá. Quem entrou justamente nessa hora? Tia Marta. Não A tia acredito. Marta entrou. Justamente a hora que ele estava no banheiro. E ela não conhecia o sobrinho. Isso que eu ia perguntar, não conhecia. Ela não conhecia, ela conhecia por foto. Por foto, 2, 3 vezes eu vi, sabe, assim, Põe no rua. microfone. 2, 3 vezes encontrei na rua, né? Tá. No UPA, porque quando ia com meu esposo, né, no UPA, então eu encontrava com eles lá, a criança no colo dele, né? Mas não tinha tido contato. E aí Não. ali você viu e reconheceu. Aí eu reconheci na hora, né? Na hora. Que graça. Porque, assim, o enfermeiro de lá falou para mim, falou, Marta, você tem um sobrinho aqui, que é atendido aqui. Eu falei, é? Inclusive, ele veio hoje na consulta. Eu falei, vou ver se dá um jeito de eu ver, porque eu trabalho lá, né? Certo. Eu trabalho numa sala grande, que são 4 mesas de alunos, né, de assistido, e às vezes não dá tempo de sair. E acalhou que deu para mim subir até lá em cima e foi assim, conheci a Denise e o Davi, todos os dois de uma vez. Que legal, bacana. Né? E aí você estava ainda no meio do processo, ele estava com você. Até então, não se falava em família extensa. Família extensa. Estavam tentando o pai e a mãe. Certo. Né? Estavam tentando ajudar o pai e a mãe que ficasse com ele. Tá. Mas aí ela conheceu, então foi... Nossa, foi que bacana. Foi muito É legal. a mão de Deus, vai conduzindo de uma forma. São as né? linhas tortinhas Que é aí como que a você- gente tem que entender. Como você falou, né? Uma alegria na sua casa. Os seus filhos são grandes já. Tenho os 3 filhos casados Então. e sou bisavó também. Inclusive, meu bisneto adora o Davi. As crianças adoram ele. Meus netos adoram. Então, ele sente hoje o que é realmente viver em família. Viver em família, acolhido, Ele né? assim, ele não estranhou tanto porque vive no meio da família, né? Sim, Então, quer entendi. dizer, O bisneto tem a idade do tio-avô. Mais ou menos por aí, né? E a Helenice, E queria depois diminui. Eu estou ouvindo a história de vocês, estou encantada e, ao mesmo tempo, sofrida, né? É. Porque se imagina, se colocando na condição dessa criança e de um adolescente, lógico que o sofrimento é inevitável. Bom que não precisasse dessas famílias acolhedoras, bom que não precisasse desse serviço que é maravilhoso, estou encantada. Mas, ao mesmo tempo, essa unidade entre as duas famílias é o que faz toda a diferença na construção da afetividade dessa criança. O sofrimento, ele Exato. diminui. Não é isso? Exato. Pô, tem, Helenice, dentro dessa linha que você está falando aqui, não sei se você concorda com isso ou não. A gente recebeu uma mensagem aqui no nosso call center, 193871-9620, da Maria da Glória Valença, que é de São Paulo. E ela está falando assim, obrigado, viu, Maria da Glória, pela sua mensagem. Se essas crianças fossem bem acolhidas na infância, elas não passariam por tantos distúrbios. Ela está afirmando isso. É verdade isso? Sim, é uma verdade, Seriam sabe? esses distúrbios, Essa né, questão que você está falando, as violações do direito, que a Silvana falou? A primeira infância é o que vai definir o comportamento dela na adolescência. Então, a Maria da Glória tem total razão nesse aspecto.
é bom que essa criança, que os pais tenham essa paternidade e maternidade responsáveis, né? A gente não sabe, eu não sei quais são os inúmeros casos que tem por aí, por isso que é necessário esse trabalho, mas é muito importante que a criança seja muito bem assistida nessa primeira infância, porque o cérebro está em desenvolvimento e depois o que a criança não consegue resolver, né, o que os pais não conseguem resolver nessa primeira infância, se potencializa na fase da adolescência e assim sucessivamente na fase adulta. Então, por isso que nós temos alguns ou muitos, né, adultos que têm muita dificuldade de reconstruir família. E essa questão dessa acolhida dessas famílias, isso precisa ser muito trabalhado com a criança, com profissionais, como a Silvana falou. Ô, Silvana, e uma dúvida na fala da Denise também, mas a gente não sabe muita coisa aqui, né? Então, as dúvidas técnicas. A Denise mencionou que o juiz determinou e foi na hora que foi lá acolhida por ela, né? Exatamente. É sempre assim, uma determinação judicial? É sempre através da determinação judicial. E assim, o Conselho Tutelar, até mesmo, né, ele pede, né, a determinação judicial, né, vai até a casa da criança, ou aonde a criança está, e leva a criança para o serviço. Normalmente, o que acontece é assim, o serviço de acolhimento familiar, ele é uma prioridade em relação ao serviço de acolhimento institucional, porque é muito melhor, como a Helenice falou, que a criança esteja numa família e sendo cuidada por uma família do que ir por uma instituição, né? Principalmente na primeira infância. Por isso que a primeira infância é prioridade para nós. E aí, o juiz, se ele tem que fazer essa determinação, então ele entra em contato com o serviço, pergunta se nós temos uma família com o perfil daquela criança. Então, vamos supor, é uma menina, um menininho, uma menina de 3 anos. Ele entra em contato. Você tem uma família acolhedora para acolher uma menina de 3 anos? E tendo a família, a gente fala, tenho, pode trazer. Aí ele já retira a criança da casa, leva para nós. De lá mesmo, nós chamamos a família acolhedora, nós consultamos o nosso cadastro de família, né? Nós temos um grupo, né, no WhatsApp, e imediatamente nós já consultamos qual é a família que tem o desejo de ficar com essa criança. E às vezes, respondendo um pouquinho aquela pergunta do perfil, às vezes ocorre que eu não tenho o perfil daquela criança nas famílias, mas as famílias, elas falam, olha, traz que eu cuido. Né? Não é o meu perfil, mas eu vou cuidar. E para a criança... É como a Denise falou, né? Tinha um outro ritmo de vida, uma outra coisa completamente diferente. De repente, uma criança de 3 anos lá começa a mexer, começa a pegar... Bagunçou tudo. Ficou uma delícia. Então, é uma bagunça que traz alegria, né? Não, e outra coisa importante também ressaltar é que a gente estava falando das famílias acolhedoras e as famílias de origem, né? Com a graça de Deus, as nossas famílias, elas sempre, na maioria das vezes, mantêm o contato, porque no último dia da criança no serviço, nós fazemos o encontro das 2 famílias. E nós temos uma família que, inclusive, ela chegou a acolher, né, primeiramente 2 meninas, 2 irmãs. A mãe, ela ficou grávida de novo, depois do acolhimento, depois do desacolhimento das crianças. E essa família acolhedora foi que ficou com as crianças para ela ter o bebê. Então, assim, elas permaneceram... Acabou fazendo uma parceria elas ali. permanecem como apoio dessas famílias, né, de origem. Então, isso o ideal muito é que, assim, se você tem um problema na sua família, você não está sabendo educar seus filhos, não está sabendo criar, não está tendo condição, percebe que está em desarmonia, para evitar que chegue num caso mais sério, já procurar profissionais competentes para, olha, eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu preciso de uma ajuda, buscar um sacerdote, buscar a igreja, buscar alguém que vá te dar uma orientação também, né? Para que não chegue nesse extremo de ter que uma intervenção para tirar, porque para a criança deve ser chocante chegar umas pessoas que ela não conhece, pegar e levar embora da minha casa, né? Quando você ela sente chega, isso? sim. Dá esse... Olha, quando a criança ela é retirada por medida de proteção mesmo, quando os casos são muito graves, né?
Então, não é só conflito familiar que vai tirar a criança, Sim. não. Isso você está coberta de razão. Quando não sabe como lidar, buscar profissionais ou pessoas que possam realmente ajudá-lo. Nesses casos graves, quando vem o momento da intervenção, então, o que nós fazemos? A criança chega no serviço, independente da idade da criança, ela pode ser um bebê. A equipe técnica recebe essa criança, acolhe e diz para essa criança o que ela está fazendo ali, explica. Que ela vai ficar ali por um período, que nós não sabemos qual é, mas que ela vai ficar numa família até que ela possa voltar para a família dela. Então, ela é explicado para a criança, independente da idade. Nós tínhamos um bebezinho que saiu do hospital, foi com a gente pegava o bebê no colo e falava para esse bebê. Pra ele. Todo o processo dessa criança, ele é feito junto com a criança, independente da idade. Nós tínhamos uma menininha que ela foi acolhida, foi para o acolhimento familiar, e ela, de 2 aninhos, né, foi trabalhada a questão da adoção dela, e ela foi adotada há pouco tempo. Mas ela, com 3 anos, ela sabia que ela ia para uma família que ela chamava de família para sempre. Ai, que amor. Então, um dia, nós estávamos trabalhando, a assistente social trabalhando com ela, ela fez 3 casinhas. E assim, ela falava assim, olha, essa aqui é a casinha da tia fulana, né? Que era a tia da família acolhedora. Essa é da avó da família acolhedora. E essa aqui longe é a minha casa. É a minha para sempre. A minha família para sempre. Então, ai, que belezinha, muito legal a criança sabe, com 3 aninhos ela sabe. Eu não sei, esse negócio de família acolhedora é muito complicado, né? Porque, para mim, estou falando para mim, porque eu tenho uma filha que eu adotei. E de pensar que essa minha filha pudesse um dia ir embora... Mas é o que a Denise estava explicando, são perfis diferentes. Então, isso que eu estou falando. Você estava aberta para esse tipo de serviço, então, mas aí eu fui conversar. A Denise está para outro, né? Acho que Deus vai colocando, né, Denise? Exatamente, mas eu estava conversando com outras mulheres que falaram que não tem o perfil para ser família acolhedora. Justamente por esse envolvimento emocional que a gente tem com a criança. Então, eu queria, a partir disso que eu estou falando, que eu não teria o perfil, que eu não saberia desapegar dessa criança, como foi para você, Denise? Se não tiver envolvimento, não vai rolar. Tem que ter esse envolvimento. Envolvimento o quê? Com a criança, você tem que se apegar, vai ter que ter o amor. Ele te chama de tia. Ai, tia, mãe. Às vezes é mãe. Ele fala que ele tem 3 mães, né? A da barriga e 2 do coração. E no começo eu fiquei meio resistente a isso, de não me entregar, porque eu sabia do meu sofrimento. Mas aí, conversando com um psicólogo, na época era um psicólogo, ele falou, Denise, enquanto você não se desprender disso e se doar, não vai acontecer. E, realmente, sofri na hora de entregar, sofri. Eu deixava ele na casa da Marta, ele punha os bracinhos para fora da grade, assim. Deus. Mãe. Eu saía com o carro, parava na esquina, chorava. Para depois ir embora. Só que hoje eu sei o bem que eu fiz para essa criança. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E vendo na casa da Marta, do jeito que é casa de vó, que ele tem uma família. Vó não, de mãe. Não, mas a casa dela é casa de vó. A casa dela, eu falo que é casa de vó, dessas que entra criança, entra gente o dia inteiro, entra e sai. Sempre tem comida na mesa, sempre tem um cafezinho. Então, é assim, é aquela casa aconchegante, sabe? Certo. Tá sempre cheia de gente. E ele lá no meio, e a minha mãe, e meu pai. Então, tudo isso vale a pena o que eu sofri. Né? Bom. O que eu sofri já valeu a pena. Helenice, acho que ia fazer uma pergunta. Sim, não, eu iria pegar um link aí no que as meninas estão falando. Eu penso da seguinte forma. Existe uma ruptura muito grande com essa criança, né, no coraçãozinho dessa criança, com a família acolhedora. Isso existe, isso é um fato. Essa prestação de serviço que elas estão falando, ela é necessária. Não é que
que nós estamos aqui fantasiando, nem romantizando, falando que bonito, que lindo, não é nada disso. Essa família da Denise é uma família de pessoas muito generosas, é uma família que realmente acolheu essa criança. É um serviço que precisa ser feito. A gente sabe a quantidade de crianças que têm seus direitos, crianças e adolescentes que têm seus direitos violados e que, de alguma maneira, precisam ter essa salvaguarda de alguém. Então, essas famílias se doam para isso. E como a Silvana falou também, o dinheiro, né, o valor, essa ajuda de custo, ela é irrisória diante de tanto afeto, de tanto carinho. Agora, o que eu penso é que depois que essa criança volta, tanto que vai para essa família, família extensa, que essa criança precisa ser assistida ainda por esses profissionais, por psicólogos, ela precisa disso. E precisa ser muito conversado, não é uma coisa que não precisa ser falado. Os traumas precisam ser resolvidos. Exato. Né? É isso. Legal. A gente tem que dar mais uma paradinha de novo. Manda sua pergunta para cá, ou manda sua... Se você é família acolhedora, você tem alguma criança acolhida, manda a foto para cá, manda os registros que você tem dessa história. 19 999 02 0021. A gente vai dar uma paradinha, mas é rapidinho. Fique com a gente.